Pessoal, meu nome é Paulo Viana, a maioria de vocês já me conhecem. Eu sou professor do Departamento de Engenharia de Minas, do curso de Engenharia de Minas, e estou aqui para deixar uma mensagem para vocês. A maioria dos professores e alguns funcionários do departamento já fizeram isso, e eu tive até a oportunidade de ver todas essas mensagens, e uma coisa que eu notei que foi praticamente presente em todas as mensagens é que essa crise que a gente está vivendo, né, do Covid-19, ela vai passar. Todos os professores falaram, olha, isso vai passar. E vai passar. Tá? Quando eu estava me preparando para falar para vocês, pensando o que eu falaria para vocês, eu me lembrei de quando eu era estudante. E me lembro que eu entrei para a universidade em 1974, como a maioria dos professores mais antigos do departamento, meados da década de 70 foi quando a gente entrou, e a gente tinha uma crise naquele momento, que era a chamada crise, a segunda crise do petróleo no mundo, quando o preço do petróleo, do barril de petróleo, subiu 400%. Era como se a gasolina passasse hoje aí de 4,50 para R$ 20. Né? E isso afetou todo mundo, e não foi fácil, foi muito difícil, afetou todas as economias da maioria dos países do mundo. Né? Ao final do nosso curso, ali no final da década de 70, início da década de 80, nós nos formando, veio outra crise, que foi a terceira crise do petróleo. Na primeira crise do petróleo, o petróleo em poucos dias aumentou 400%. E o preço ficou lá, não foi uma variação. Na segunda crise, já em 1979 para 80, a variação foi de 300% o aumento, e o preço aumentou e ficou. Isso impactou mais uma vez todo mundo, inclusive o nosso mercado de trabalho mesmo. Eu lembro que eu era estagiário numa empresa de pesquisa mineral de um antigo professor do departamento, o professor Roberto Cardoso, e resolvi ficar por lá mesmo. Ele me convidou na época para ser sócio júnior, e eu fui ser sócio júnior dele. Né? Mas foi nesse momento de crise que eu lembro que o mercado de pesquisa mineral também não estava tão bom, e que eu resolvi fazer o meu mestrado, que eu terminei em 1982. E a maioria dos professores mais antigos também passaram a fazer curso de pós-graduação nessa época. Bom, mas a primeira crise que de 74, segunda crise do petróleo, passou. A terceira crise do petróleo também passou. Né? E logo em seguida, quando a gente se formou, veio as décadas de 80 e 90, que foram caracterizadas por uma inflação tremenda no Brasil. Na verdade, uma hiperinflação. Era comum você ter anos com inflação anual de 250% ao ano. Né? Eu me lembro que eu não me lembro exatamente o ano, mas teve julho de um ano até julho de outro ano, já mais para o final da crise da hiperinflação, que a inflação chegou a alcançar 5.000%. Eu trabalhava numa empresa nessa época, e a empresa passou a pagar o salário da gente de 2, 3 vezes ao mês, partia o salário. E a gente pegava aquele dinheiro, ia para o supermercado, comprava tudo que podia e estocava. Nessa época, quem não tinha freezer comprou, todo mundo tinha que ter um freezer. Né? Mas passou. Né? Depois disso, bom, nessa época da hiperinflação teve uma coisa ainda, só vocês terem uma ideia de como é que funcionava, como é que as coisas eram. O nosso dinheiro mudou de nome várias vezes. Se não me engano, em 1984, 85, a gente tinha o Cruzeiro. Esse Cruzeiro passou para Cruzeiro Novo, depois passou para Cruzeiro Novo, ele foi para Cruzado, depois foi para Cruzado Novo, voltou para Cruzeiro, depois foi o Cruzado
real, e depois o real que vocês conhecem. A sequência foi mais ou menos essa, não lembro exatamente, mas mudava toda hora. Eu lembro que minha filha, nessa época, estava iniciando os estudos da vida dela, ali no primeiro grau, e tinha uma certa dificuldade. Toda vez que mudava o dinheiro, tirava 3 zeros, né, das notas de dinheiro, ou então carimbava as notas, era uma coisa maluca. Né? Mas passou também essa crise. Né? Nesse período também, nós tivemos ainda mais recentemente, né? Eu lembro pelo menos 2 crises sanitárias. Uma foi a da dengue que estava mais limitada à Ásia, e quando ela se espalhou pelo mundo, veio para o Brasil, se não me engano, em 2008, houve uma explosão de dengue aqui que cobrou bastante de toda a população brasileira, né? E a dengue, a gente até hoje está aí com esse problema. Mas hoje existe vacina para a dengue, né? Não sei se você sabe, tem vacina para os 4 subtipos da dengue. Né? Bom, teve ainda a crise do H1N1, que ficou mais restrita à América do Norte, à Europa e Ásia. Não nos afetou tanto, mas também nos deixou muito tensos. Né? Hoje tem vacina também. Né? E passou, as 2 crises sanitárias passaram também. E nesse período, o que a gente fez? A gente lutou. A gente trabalhou, a gente se esforçou, a gente se virou do jeito que pôde. Né? E a gente tentou atingir os objetivos que nós tínhamos. Né? A maioria de nós adquiriu bens, né? Casa, carro, teve seus filhos, os que casaram, e os que puderam ter filhos tiveram seus filhos, né? E criaram seus filhos. Ou seja, eu acho que o comportamento nosso numa crise deve ser esse: a gente ter calma, perseverança, comprometimento, né, com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, e lutar. Se não me engano, foi o professor Galeri que falou sobre a humanidade ligando crises com trabalho, né, que a resposta era o trabalho. E na verdade é assim. Né? É a gente ter um comprometimento com os nossos objetivos e lutar. A vida é luta. Né? E vocês vão formar. Com certeza, vocês todos vão formar, vão ser engenheiros de Minas, né? Vão ter a possibilidade de estar atingindo os sonhos, né? Os objetivos que vocês estão se propondo agora. Né? E vão adquirir seus bens, vão criar seus filhos. Né? A história continua. Né? E então, não é hora de ficar preocupado demais, não, nem se abater, não. Muito antes pelo contrário, é hora de se preparar. Né? Outros professores aí já deram sugestões, o que fazer nessa época e tudo. E então, eu queria dizer isso para vocês. Né? Vocês vão ter sucesso, vocês vão ter a oportunidade de crescer, de atingir seus objetivos. Tá? E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. Né? Eu desejo tudo de bem, do melhor aí para vocês, seus familiares. Né? E nós nos encontraremos em breve.